Olá, queridos, sejam bem-vindos. Mais uma vez, né, eu tô aqui. Mais uma vez aconteceu da minha live, a metade dela, mais da metade, ter ficado sem som. E eu perdi a live e agora eu tô refazendo essa live. Eu vou fazer de novo, né, a live. Isso acontece, infelizmente aconteceu mais uma vez. Eu não sei por quê, porque eu creio que foi porque eu deixei o som do meu celular ativo e entrou uma ligação. E aí eu fui lá para tirar o som, né? E eu acho que eu bloqueei a live. Eu não deixei mais, não sei o que eu fiz. Eu apertei alguma coisa que deu ruim. Então eu tô aqui para continuar, para fazer com maior amor, com maior prazer, com maior alegria do meu coração a live do Senhor. Hoje, antes de começar, eu tinha falado lá anteriormente, vou falar de novo. Antes de começar essa live, eu quero agradecer muito a você, meu irmão, a você, minha irmã, que compartilha, que curte essa live aqui através do Instagram. E porque eu fui ver o meu perfil hoje e me deparei com 74 mil visualizações nos últimos 30 dias. Como é gratificante, irmãos. Não é por mim, nada é para mim, é tudo para honra e glória do Senhor. Como é gratificante eu ver que pessoas estão visualizando o conteúdo do meu Instagram, que é a palavra de Deus. O meu conteúdo nada mais é do que falar da palavra de Deus, levar a palavra de Deus através das minhas lives e através das orações que eu deixo nos stories, o meu canal do YouTube, para que vocês vejam as orações através do YouTube, porque eu não posto elas aqui. Então, eu estou muito feliz de ver o quanto tem dado fruto essa dedicação que eu tenho tido, porque é dedicação, irmãos. É dedicação, é amor, é vontade. Eu não sei explicar, mas eu sei que é muito gratificante falar de Jesus. Então, o meu perfil é sobre Jesus, é falar de Jesus, é levar a palavra, é motivar, é animar vocês a levar a palavra, também fazendo o que eu faço. Vídeos falando para o teu vizinho, falando para um comerciante que você conheça, falando para uma pessoa que está passando na rua e que o Espírito Santo toca o teu coração, para que você ore por ela. Isso é gratificante. Então, obrigada, irmãos, obrigada por estar dando fruto esse conteúdo, porque é para Ele, por Ele, tudo para glorificar o nome do Senhor. 74 mil visualizações nos últimos 30 dias, graças a vocês e graças a Ele, ao Senhor, é para a honra e glória dEle. Amém, queridos? Então, com todo o meu amor, com todo o meu coração, eu venho aqui agradecer a cada um que entra na minha página, que curte os meus stories, que vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve. Gente, a internet, quando nós sabemos usá-la com sabedoria, é isso que acontece. A palavra de Deus, ela é disseminada. A gente precisa levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. É o que Jesus pediu, né? Que levássemos a palavra dele a todos. E a palavra dele não volta vazia. Está aí a resposta. Obrigada, meus irmãos. Então, o inimigo tenta nos parar, né? Como aconteceu ainda há pouco. Perdi a live que eu já tinha feito, mas não tem problema, eu faço de novo, porque falar de Deus, falar da palavra do Senhor, para mim é uma alegria. Meu coração transborda.
E não tem problema nenhum, amém? Vamos orar então para que a nossa live seja abençoada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais uma live. Obrigada, Senhor, por ter o privilégio de abrir a sua palavra através da sua escritura, que é o papel, e através da internet, dos meios da internet. Nós temos hoje Bíblia Online. Obrigada, Senhor, por nos dar meios de te buscar. Não temos desculpas para dizer que não temos condições, que não temos a palavra na mão, mas temos, ou que não temos internet. De uma forma ou de outra, o Senhor nos dá acesso à tua palavra. Gratidão, Senhor. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor entre com o teu Santo Espírito nesse ambiente, que invada esse lugar, que seja o teu Espírito dirigindo essa live, que o Senhor me direcione, que o teu Santo Espírito também invada a minha vida, que o seu Santo Espírito me direcione, me dê discernimento e sabedoria a fazer comentários sobre a tua palavra, que seja tudo dentro do que diz a tua palavra. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, amém. Amém, queridos? Então vamos começar lendo o verso 1 do capítulo 5. A carta de Paulo aos Efésios. Diz assim a palavra: que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja
está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, porque para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar, eu vou ler de novo, irmãos, do verso 26, olha, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à sua igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Aleluia, glória a Deus por esse capítulo, né? O capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Então, irmãos, é isso, né? A gente fez a live há umas horinhas atrás, a live estava sem som e agora eu estou fazendo de novo, né? Porque o inimigo, ele tenta nos parar, mas ele fica irado, porque quando a gente dobra o joelho, quando a gente fala da palavra, isso desagrada demais ao inimigo. Mas aqui é morada do Espírito Santo e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, o diabo não tem mais direito nenhum sobre a minha vida. É tudo para Deus, é tudo por Deus, é tudo para Ele. Amém? Então, como Pai de amor e justiça, Deus quer que os seus filhos sejam parecidos com Ele. É o que aprendemos nesse capítulo. Nesse capítulo 5, Paulo fala sobre a importância da santificação entre o povo de Deus. Não podemos viver segundo as práticas pecaminosas da carne. Devemos fazer morrer o velho homem por meio da palavra de Deus. Quando a gente alimenta a nossa fé com a palavra de Deus, lendo as Escrituras, a gente está matando o velho homem, a gente está alimentando a nossa fé. A nossa fé, ela aumenta à medida que você conhece mais e mais do Senhor. Porque é só aqui, nas Escrituras, que a gente vai conhecer verdadeiramente o nosso Pai, tomar posse da nossa paternidade, porque Ele disse, nos capítulos anteriores, a gente leu sobre isso, que nós somos filhos do Senhor. Então, quando a gente se torna filho do Senhor, a gente precisa nos tornar parecido com eles, né? Para isso, a gente precisa saber do que agrada a Ele, saber das coisas, das maravilhas dele. É muito importante, irmãos, que aprendamos a compreender a vontade do Senhor em nossas vidas. Nós somos tentados a seguir tantas coisas e no final o que importa é agradar ao Senhor. Nós somos tentados a querer mostrar ao homem o quanto somos capazes, que somos letrados, que sabemos mais. Deus não está vendo nada disso.
Deus, ele não vê se você é formado em teologia, Deus não vê se você é letrado, Deus não vê quantas faculdades você tem, se você tem casa própria, se você tem dinheiro na conta. Deus não vê nada disso. Deus vê o teu coração, Deus vê a intenção do teu coração. Então a gente aprende, a gente é tentado a buscar tantas coisas, a querer ser visto pelos homens, mas no final o que importa, irmãos, não é o outro que está olhando para a gente e está vendo, né? A gente tem que sim que dar fruto, né? O verdadeiro cristão, ele dá fruto no seu falar, no seu agir, no seu modo de vestir, no seu comportamento. O verdadeiro cristão tem que dar fruto, mas ele não tem que se preocupar em ter visibilidade para o homem. Eu antigamente, quando eu comecei esse propósito, eu ficava muito triste porque, e ainda acontece, gente, às vezes ninguém entra, às vezes entram 3, 4, agora eu tenho a Ana e tenho a Maria aqui comigo online, só vocês duas. E isso me basta, eu estou feliz, eu estou muito feliz. Eu não estou preocupada em ter um monte de gente online aqui comigo. Eu quero que a palavra de Deus seja vista. Não importa se é online, não importa se é depois, porque vão visualizar. Prova disso é a quantidade de visualizações que o meu perfil teve nos últimos 30 dias. Então, glória a Deus por isso. Eu não estou preocupada em agradar um homem, eu não estou preocupada em seguir roteiro, eu estou preocupada em levar a palavra de Deus, eu estou preocupada em agradar o Senhor, eu estou preocupada em que Ele veja qual é a intenção do meu coração. Amém, meus irmãos? É isso que precisamos, é nos preocupar. E é isso que Paulo fala aqui nesse capítulo. Existe uma necessidade muito grande de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Para isso, irmãos, mais uma vez, Paulo fala aqui nesse capítulo, Paulo exorta os efésios a não viverem na prática do pecado, porque se a gente vive praticando o pecado, obviamente o Espírito Santo não vai habitar em nós. O Espírito Santo, ele habita naquele que busca obedecer, naquele que busca viver em santidade. Nós somos pecadores, meus irmãos, nós vivemos num mundo cheio de pecado. A nossa natureza é pecaminosa, mas a gente, quando conhece ao Senhor, a gente busca viver em obediência e em santidade. Então a gente sabe, o Espírito Santo nos incomoda quando fazemos algo que não agrada a Ele. Por isso a gente, é só o Espírito Santo, é só através do Espírito Santo que a gente recebe o fruto do Espírito. A gente recebe a paciência, o autocontrole, que é o domínio próprio, a gente recebe a bondade, a benignidade, a gente recebe os 9 frutos, são 9 frutos. E isso a gente vai mostrar para o outro através das nossas atitudes, através da nossa fala, através do nosso comportamento. Não é estar dentro de grupos na igreja ou estar dentro da igreja só aos domingos e às quartas que vai nos fazer ter mais intimidade com o Senhor. A nossa busca com o Senhor tem que ser incessante, tem que ser de segunda a segunda. Nós precisamos priorizar, nós precisamos separar momentos de intimidade com Deus. Antes de fazer qualquer coisa durante o nosso dia, nós precisamos ter esse relacionamento com Ele. Durante a semana, não é só estar no culto, não é só se encher de estar participando de um monte de grupo e estar vazio, porque a gente precisa se encher do Espírito. E a gente só vai se encher
lendo a palavra, orando. Amém, queridos? E aí Paulo fala, né, que os cultos devem ser voltados para Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos dar graças a Deus em todo momento, nos bons e nos ruins. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Graças a Ele eu estou aqui de pé. Graças a Ele nós temos um teto. Graças a Ele, Ele nos dá bênçãos em formas de livramento. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes nós não podemos mensurar as bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas, porque a gente nem vê. A gente não para contemplar a face do Senhor. A gente, quando está orando, a gente ora, a gente fala, se arrepende dos nossos pecados, a gente faz pedidos a Ele, mas a gente também precisa ficar em silêncio para ouvir a voz do Senhor. Irmãos, muitas das vezes as bênçãos chegam e a gente nem vê. São através de livramentos, coisas que você quer tanto, mas o Senhor não te dá. Ou Ele está te preparando para receber essa bênção, ou Ele está dizendo não. Então você tem que buscar estar sensível à voz do Senhor, e é através da palavra que você vai ouvir a voz do Senhor. Amém, queridos? Então, Paulo nos ensina, né, que devemos ser voltados para Deus com salmos, hinos, cânticos, louvando de coração ao Senhor. Ele fala para os Efésios que nós devemos ser imitadores de Jesus, imitadores de Deus. É isso que Paulo ensina aos Efésios. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo faz essa advertência. Sejam imitadores de Deus. E como fazer isso? Como a gente pode nos tornar um pouquinho parecidos com Ele? Ele ensina aqui, olha, que a gente tem que viver em amor, pureza nos atos, naquilo que fazemos, e nas palavras. Eu acabei de falar, a gente precisa ter o fruto do Espírito. Mas isso quem nos dá é o próprio Espírito de Deus. Então a gente precisa viver o amor de Deus e transbordar esse amor a um irmão, a uma pessoa que está caminhando na rua e precisa de uma oração, a um vizinho que precisa ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos ser firmes na palavra de Deus. Por isso é tão importante a gente conhecer as qualidades do Senhor, para que a gente possa falar, para que a gente possa falar com a autoridade do Pai. Entende, irmãos? A gente precisa ficar distante do estilo de vida do ímpio. O que é ser ímpio? Ser ímpio é a pessoa incrédula, é aquele que é descrente, é aquele que é corrupto, é aquele que é tolo, insensato, que é injusto. Tudo isso é ímpio. Então a gente precisa ficar distante desse estilo de vida. O nosso estilo de vida tem que ser o Senhor. Nós precisamos, a nossa referência tem que ser o Senhor. Nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos olhar e contemplar o que a gente já vive aqui, mas o que a gente vai viver na glória com Ele.
a eternidade, a vida eterna. Entende, meus irmãos? Por isso a gente precisa vigiar, a gente precisa orar ao Espírito Santo todo dia. Espírito Santo, invade a minha vida. Espírito Santo, me mostra o que o Senhor quer de mim hoje. Espírito Santo, vai à frente. Aponta a pessoa a quem o Senhor quer que eu fale, para quem o Senhor quer que eu ore. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ler as Escrituras, meditar de dia e de noite, porque é nela, meus irmãos, é nela que a gente vai encontrar todas as qualidades do Pai. É nela que a gente vai ver o que Deus tem para cada um de nós. Diz aqui, ó, nos Salmos, porque eu estou lendo uma série, a série dos Salmos 119. Você que não sabe, depois você vai lá no meu canal do YouTube e busca lá a palavra de Deus, Salmo 119. Eu estou orando o Salmo, mas eu estou lendo ele em estrofes, porque ele é muito extenso. Então ele é dividido em 22 estrofes. Então eu vou fazer durante 22 dias a oração dos Salmos. E eu aprendi orando esses Salmos e lendo, meditando na palavra, que a palavra, através da palavra, a gente consegue entender, a gente obtém sabedoria, entendimento, resposta para os nossos problemas e o cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. A gente só vai tomar posse das promessas se a gente conhecer as promessas de Deus para a gente. Se a gente souber, eu anoto todas elas e todo dia eu leio cada uma. Eu tomo posse das promessas de Deus. Deus, aqui através das suas escrituras, irmãos, ele nos exorta, ele nos alerta, ele nos repreende e ele nos direciona. É só através da palavra que a gente conhece a magnitude de Deus, o poder de Deus, o quanto ele é grandioso. É através da palavra de Deus. Para a gente conhecer Deus, o Senhor, o nosso Pai, a gente precisa ter intimidade com Ele. Ninguém conhece alguém sem ter intimidade. A intimidade, o relacionamento, vem à medida que você vai conhecendo mais e mais sobre a pessoa. E é isso que a gente tem que buscar, conhecer mais e mais o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus habitando em nós. E é isso que a gente precisa manter. Não focar nas coisas do mundo, não focar no estilo de vida do irmãozinho lá que está fazendo as coisas erradas. Gente, Deus vê tudo. E nós vamos responder cedo ou tarde por tudo que fazemos e por tudo que falamos. Por isso a gente precisa ter cuidado com a nossa língua, porque a nossa língua é a nossa maior arma. E um dia nós vamos prestar contas ao Senhor no tribunal dele, a tudo que a gente proferiu, a tudo que a gente falou. Tá bom, meus irmãos? É isso que eu aprendo. Então, que os nossos hábitos, os nossos relacionamentos, as coisas que nós temos, né, os nossos bens, que eles não sejam as coisas mais importantes se não tiver o foco no Senhor. A gente precisa entender que hábitos precisam ser colocados de lado. O único hábito que a gente precisa manter é estar na presença de Deus, porque é hábito, gente. É buscar o Senhor em espírito e em verdade, é você se deleitar na palavra e em oração. Meditar na palavra de dia e de noite é você criar hábitos, é você ter foco. Não estou falando que você precisa fazer disso um hábito religioso, mecânico. Não, você precisa ter um coração quebrantado, você precisa ter
reverência ao entrar na presença do Pai, ao abrir as Escrituras, pedir ao Espírito Santo que revele a você o que Ele quer de você, qual o propósito que Ele tem na sua vida, que Ele fale com você. E isso a gente tem foco, a gente cria hábitos. Muitas das vezes a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de abrir a Bíblia. Muitas das vezes eu não tenho vontade de fazer a live. É normal? É normal. Mas isso não pode se tornar um hábito, entendeu? Por quê? Porque o meu foco é Jesus, o meu foco é olhar para o alto, é olhar para a cruz. Então a gente, quando começa a fazer aquilo insistentemente, com amor, reverência, todo dia, naquele horário, se não puder fazer no mesmo horário, faça no outro, mas faça. Não deixe acabar o dia sem você ter tido seu momento com Deus. Crie vínculo, crie hábito com o Senhor. E é assim, a gente passa a tirar as distrações da nossa mente, da nossa vida. A gente passa a colocar hábitos que vão edificar o nosso espírito. A gente está alimentando a nossa fé. É isso que a gente aprende. É isso que eu aprendo. E aí, meus irmãos, a gente precisa tomar a nossa cruz diária e seguir ao Senhor, seguir o nosso Mestre. É fácil? Não é fácil. Seguir Jesus é uma vida de renúncia. Seguir Jesus é andar na contramão do mundo. Seguir Jesus é encarar problemas e processos, porque às vezes passamos por coisas que a gente pergunta, Senhor, por quê? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E agora, irmãos, antigamente eu orava questionando, murmurando, reclamando. Hoje eu oro entregando. Senhor, está aqui. Hoje o dono da minha vida é o Senhor. Então esse problema é seu também. Cuida, Senhor, para que tudo se resolva da maneira que vai te agradar, da maneira que o Senhor quer. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente quer que as coisas se resolvam do nosso jeito. E muitas das vezes a gente quer resolver com a força do nosso braço. E eu vou dizer para vocês, com experiência própria, a gente vai se frustrar. E isso tem consequências. Quando a gente tenta resolver algo do nosso jeito, a gente vai sofrer consequências se não for da vontade de Deus. Se não for de acordo com o que Deus tem pra gente. Então a gente precisa carregar a nossa cruz e olhar para Ele. Seguir o nosso mestre, porque é Ele o nosso mestre. Eu já falei e vou repetir, gente, a nossa referência tem que ser Deus, tem que ser Jesus, e ela é muito alta. Imagina você ter como referência o mestre. É por isso que a gente precisa, cada dia, se tornar um pouquinho mais parecido com o nosso Pai. Nas atitudes, no amor, no comportamento. Ter controle da língua, porque muitas das vezes a gente tem que parar e pensar como Deus agiria nessa situação. Que Deus falaria para essa pessoa que está me agredindo? É isso que a gente tem que fazer, não agir por impulso. Isso é o Espírito de Deus, gente, dando a você o fruto do domínio próprio, do autocontrole. Oh, aleluia, gente, como é maravilhoso. Como é maravilhoso a gente usufruir, a gente viver sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Somos filhos de Deus. Deixamos de ser criaturas e somos filhos de Deus.
Amém, irmãos? Então que a gente tenha o Senhor como referência, sempre, a qualquer desânimo, a qualquer impulso, a gente lembre o que o Senhor faria se a pessoa estivesse fazendo, o que Ele faria no meu lugar. É isso que a gente tem que fazer. Amém, queridos? É isso que eu tenho aprendido. É difícil, mas a gente consegue quando a gente deixa o Espírito de Deus nos dirigir. Quando Ele deixa o Espírito de Deus, quando a gente deixa o Espírito de Deus ministrar em nossas vidas. Amém? É isso, queridos. Então, terminamos aqui o capítulo 5. Glória a Deus por isso. E amanhã a gente dá continuidade no capítulo 6, né? Vamos orar então para terminar essa live. Eu espero que tenha edificado muito a vida de vocês. Amém? A minha está edificando demais. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, obrigada. Obrigada por, em todo momento, o Senhor em todo momento o Senhor tem me direcionado, o Senhor tem me dado sabedoria e discernimento para entender as coisas que às vezes fogem do meu controle. Obrigada, Senhor, porque eu tenho entendido que o meu comportamento, as minhas atitudes falam mais do que o meu falar. Que eu tenha controle sobre a minha língua, que eu não me exalte, que eu não deixe os meus olhos terem cobiça, que eu não deixe o mundo contaminar o meu coração. Senhor, cuida de nossas vidas. Cuida, Senhor, para que a gente encontre pessoas para falar. Coloca no nosso caminho pessoas para que a gente possa falar de Ti. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a ter mais fé e sabemos que é somente através da leitura da Tua palavra é que vamos alimentar o nosso espírito, é que vamos encontrar, ter mais intimidade, é que vamos ter um relacionamento contigo. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Continua ministrando em nossas vidas, Pai. Obrigada. Obrigada por essa live. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Eu contemplo a Tua criação, eu contemplo a Tua face, porque Tu és santo, 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 Senhor. A Ti toda a honra, glória, poder, adoração. Obrigada, Pai amado. Eu oro em nome de Jesus. Continua ministrando aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês infinitamente. Marta, seja bem-vinda. Linda, Lindalva, seja bem-vinda. Tá vendo, ó? Eu falei que agora são quatro pessoas assistindo a minha live. Glória a Deus por isso. É isso aí, meus irmãos. A minha intenção aqui é motivar vocês a levarem a palavra do Senhor. Não se importem, não, com quantidade. Se importem em agradar o Senhor. Se importem em fazer tudo que aos olhos do Senhor seja exemplo, né? Porque eu não quero agradar o homem, eu quero agradar a Deus. Eu não estou preocupada aqui que o homem me veja. Eu estou preocupada que o Senhor me veja. Levar a palavra dele é o que mais me importa. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijos.